Olá, queridos traders. Nesta aula, nós vamos falar um pouco da formação dos candles, os quais formam os gráficos, ok? Vamos lá. Pergunta básica é como os candles são formados, tá? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que nós temos que saber é que cada candle, que na tradução candle significa vela, eles são formados, tá? Por uma barra. São representados por uma barra, geralmente por uma barra, tá certo? Ou vermelha como negativa, ou verde como positiva, tá certo? Essas barras sendo verde ou vermelha, representam o quê? Mas o que significa na essência isso, tá? Primeiro, cada barra tem uma duração de tempo determinada. No caso do gráfico de 1 minuto, esta barra tem o tempo de 1 minuto. Tá, ok? Então, significa que do começo ao fim da formação desta barra, independente do tamanho dela, ela pode ter esse tamanho ou pode ter um tamanho muito maior, né? Ela foi formada no tempo de 1 minuto. E tanto faz ela ser vermelha como verde, tá certo? Vermelha representando uma barra negativa e verde representando uma barra positiva. Ela foi formada exatamente no tempo de 1 minuto. Tá ok? Ok. Mas em se tratando de formação, como é que acontece a formação dessas barras aqui, tá? E o que elas significam de fato dessas cores? Vamos pegar o caso, por exemplo, da barra verde. Imagine que durante a abertura do 1 minuto que representa a barra, ela começa uma formação fazendo este movimento, vamos lá, fazendo este movimento, tá? De cima para baixo, depois ela reverte, tá certo? E vai de baixo para cima até determinado ponto, e aí ele dá uma volta. Esse determinado ponto que ele vai e dá uma volta, tá? Não faz parte do corpo da barra, mas aquele momento em que ela fez um teste aqui embaixo, logo no começo, e o momento que ele fez um teste lá em cima, antes de voltar, fica representado pelo que nós chamamos pavis, tá? Então é como se fosse um pavio superior e um pavio inferior. Daí que nós falamos vela, tem o formato de uma vela com pavio, ou em cima ou embaixo, ou em ambos os lados. Da mesma forma, tá? Quando nós temos uma barra negativa, ou seja, ele abre, o tempo começa a contar essa barra, né? A força dos vendedores vai para cima e depois ela cai para baixo, tá? Ou seja, ela fecha num ponto inferior à abertura. Essa barra é representada por um candle vermelho. E se ela, por exemplo, desce um pouco mais e sobe, nós, assim como aconteceu na barra positiva, nós temos aqui também a formação de um pavio superior, tá certo? E um pavio inferior. Superior quando ele foi testar lá em cima e superior embaixo. Então, em resumo, tá? O que significa essas barras? No caso da barra positiva, significa que ele abriu aqui, tá certo? Veio testar esse fundo, tá certo? Voltou a subir até este ponto, caiu um pouco mais e fechou aqui, onde essa parte verde representa para a gente o que nós chamamos corpo do candle, tá? Essa parte efetivamente verde representa o corpo do candle, que nesse caso é um corpo positivo. Da mesma forma, nós temos aqui na barra vermelha uma barra que abriu nesse ponto, tá certo? Veio testar em segundo momento esse ponto aqui em cima, acabou descendo, caindo, formou este ponto aqui, formou o ponto mais embaixo, tá certo? Caiu até este ponto aqui, voltou um pouco, subiu um pouquinho mais e fechou aqui, tá certo? Formando, né, neste caso, este corpo, cadê? Este corpo, a barra negativa com este corpo de candle, tá certo? Bom, daqui dá para a gente perceber que podemos ter inúmeras variações desse corpo, tá? Onde nós vamos ter, por exemplo, um corpo, aproveitando a mesma proporção, tá certo? Só a nível de exemplo, nós vamos ter nós vamos ter uma barra, podemos ter uma barra positiva, tá certo? Com um pavio mais distante, tanto para cima quanto para baixo, tá certo? Uma barra desse tipo,
tá? Ou, nesse exemplo aqui, podemos ter uma outra variação, dando alguns exemplos, tá? Que é a barra negativa, começou lá em cima, abriu até aqui, tá certo? Também com um pavio que pode variar, né, de diversos tamanhos, mas desse exemplo aqui pode fazer isso aqui. Como variação, podemos ter também uma barra, né, de força, que chamamos de força neutra, que chamamos de doji, que é aquela barra que acabou, né? Vamos imaginar aqui, só a nível de exemplo, tá bom? Uma barra que ela começa negativa, ela está aqui, certo? Ela começa negativa, vem aqui embaixo, para neste ponto, tá certo? Aí, uma vez que parou nesse ponto, ela começa a formar uma subida positiva, vem até aqui, volta até aqui a este ponto e fecha exatamente onde ela abriu, tá certo? E aí, quando ela faz isso, que ela vai lá em cima e volta, e vai lá embaixo e volta, ela forma um pavio, tá? Na altura, nos pontos que ela alcançou, tá certo? Aqui teria que ser vermelho, só para a gente manter a cor da barra, tá? Essa barra, na verdade, não teria cor, mas nesse caso eu vou representar por uma cor vermelha, tá? Essa barra nós chamamos uma barra de corpo nulo, tá? Uma barra de indecisão que nós chamamos de doji, tá? Mas independente do nome deste candle, tá certo? Que formou aqui, essas são as possíveis formações de candle. Existem inúmeras outras, tá? Podemos ter, por exemplo, nessa variação, um candle, por exemplo, dessa formação. Ó, podemos ter um candle com uma formação desse jeito aqui, ó, um pavio longo, tá? Um pavio longo e um corpo positivo pequeno, tá certo? Podemos ter, da mesma forma, uma barra de corpo negativo, tá? Então, das diversas variações que nós podemos ter, são as variações que a gente encontra no gráfico, tá bom? Então, nós vamos passar aqui para o nosso gráfico, tá bom? Para poder ver como isso aqui é representado para nós, tá? E como é que a gente vê no gráfico essa formação, né? Até para termos como exemplo, tá bom? Então, vamos pegar aqui o gráfico do índice do dólar. Então, estão aqui as diversas variações que nós podemos ter nesse gráfico, né? Os diversos exemplos. Alguns exemplos que eu já dei, né? Que como consta aqui. Então, deixa eu pegar aqui a caneta, tá? Aqui é um dos exemplos que eu dei, tá bom? Mas nós podemos ver assim, ó, corpos positivos, negativos, aqui um candle de indecisão nesse meio, e assim vai. Nós podemos daí observar diversas formações de gráfico. Mas é importante saber que como esse candle se formou, tá? Para compor esse gráfico no final, tá certo? Isso vai servir para a gente lá no futuro. Então, assim que são formados os candles, tá ok? Bom, a gente vai aprofundar mais esse tema mais adiante, né? Mas eu espero que tenha sido suficiente para a gente ter uma ideia aí conceitual, tá? E começar a explorar isso aí dentro nossos estudos, tá bom? Um abraço, até a próxima e obrigado.